Oi, eu sou o Joatan e hoje a gente vai conversar sobre flores para Algernon. Eu tô gravando esse vídeo numa câmera diferente, eu vou provavelmente ficar olhando pra tela e não pra câmera, então vai ficar uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Eu descobri esse livro esses dias, em poucos dias na verdade, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar dessa história, nem desse nada a respeito. E aí eu vi o pessoal comentando um pouco numa dessas promoções que rolou pela Amazon, coisa do tipo, que ele tava em desconto, que valia muito a pena, ele era muito legal e tal. Falei, tá, vou comprar. De cara, eu fiquei um pouco receoso, por quê? Porque eu não sou muito da ficção científica, eu tenho um pouco de preguiça, vou assumir aqui pra vocês. Depois que eu comprei, eu ainda teve o plus de ser um clássico da ficção científica, né? Eu fiquei sabendo que era. Aí eu pensei, poxa, tô começando pelo começo, mas não era bem onde eu queria estar. Eu já falei aqui no vídeos anteriores que eu tenho um pouco de preguiça de clássico e a gente vai ter que desconstruir isso aqui junto, né? Porque não dá, né? A gente tem que, não pode ter preconceitos, muito menos literários. Então a gente vai ter que começar, talvez, a fazer uma série para ler clássicos, né? Eu já tenho algumas coisas em mente, depois eu vou compartilhar para ver o que vocês acham e a gente fazer isso juntos. Enfim, aí eu peguei e falei, tá, já vou ler de uma vez, porque eu me conheço. Se eu começar a postergar, eu nunca mais vou ler. Tem uns outros livros aqui de ficção científica que eu gostaria de pegar e ler. Matéria Escura, inclusive, que o Pedro tem. Eu comecei a ler esses dias e aí eu fiquei tipo... Eu achava que esse livro era de uma outra coisa, falava sobre um outro assunto, era uma coisa mais técnica. E na verdade é literatura mesmo, é história mesmo, é ficção. E foi uma surpresa muito interessante, assim, porque eu não esperava gostar tanto da história como eu gostei. Eu confesso que no meio ali, a coisa ficou um pouco cansativa. Em vários momentos eu me peguei me perguntando, tá, pra onde é que essa história tá indo? Porque assim, eu não tô conseguindo entender qual é o ponto que querem chegar aqui. Mas foi um período bem rápido, logo eu entendi qual era o foco dessa história e consegui concluir ela com sucesso. Mas vamos pra história. Aqui a gente se coloca no lugar do Charlie Gordon, que é o personagem principal dessa história. O Charlie, ele tem uma deficiência intelectual, né? Acho que pode dizer assim, não se especifica muito bem o que é, não fala que tipo, se existe um diagnóstico específico, mas a gente sabe que ele tem um QI abaixo de 70 ou de 70 especificamente, que é algo considerado baixo. Ele tem dificuldade de aprendizagem, ele tem dificuldade de decorar as coisas que as pessoas passam para ele, então ele aprendeu a ler depois de adulto, ele escreve muito mal, inclusive o formato é interessante a gente olhar por esse lado, né? Porque as histórias contadas em primeira pessoa, em vários momentos ela te deixa com a sensação de, será que isso está sendo 100% verdade? Porque eu só tô vendo o lado dessa pessoa. Mas aqui foi um fator que deu muita riqueza de detalhes e que conseguiu passar assim a angústia que esse personagem passa, né? E causar muita empatia, porque de verdade, fazia muito tempo que eu não chorava em alguns momentos de leitura, assim, e aqui eu me peguei chorando no início e na conclusão do livro eu parei um pouquinho e fiquei tipo, tá bom, eu vou me permitir, porque tá foda isso aqui. A gente acompanha toda essa trajetória através de entradas, né, de diário. É um diário de acompanhamento mesmo, né, clínico, que ele está fazendo para os médicos que estão conduzindo esse experimento. Porque sim, o Charlie ele vai participar de um experimento científico, que é algo que eles estão mantendo em segredo e tal, mas que é uma cirurgia que eles não dão muito detalhes sobre o que vai acontecer, mas que promete aumentar as capacidades intelectuais dele, né, fazer com que ele se torne alguém, entre muitas aspas, normal, né, digamos assim. E você tem um personagem que não tem maldade nenhuma. A única coisa que ele quer é ser aceito pelas pessoas, é ser gostado, é ser... Ai, lá vamos nós, inferno. É ser inteligente, assim, ele tem uma angústia muito grande por ser inteligente, e ele consegue, mesmo nas entradas com os erros de ortografia absurdos e tal, que são bem chatos de ler, inclusive, você consegue sentir a angústia desse personagem pra ser inteligente, porque ele acredita que isso vai fazer com que as pessoas gostem mais dele. E aí ele se habilita a participar desse procedimento. Não sei se é um retrato daquela época, porque esse livro foi lançado em 1950 e alguma coisa ali, naquela década. Mas assim, ele foi abandonado, né? Na história o Charlie foi abandonado pela família. Então ele é literalmente sozinho no mundo, assim, né? Ele trabalha numa padaria. Ele se dá super bem com aquelas pessoas ali ao redor. Aparentemente as pessoas tratam ele super bem. Mas aí o que acontece? Quando o procedimento é feito, ele não pode contar pra ninguém.
alguém e tudo mais. E aí a gente vai acompanhando nessas diárias, nessas entradas de diários, como o raciocínio dele vai mudando, como a percepção dele ao redor das pessoas que estão com ele, da sociedade, tudo ao redor dele vai se aprimorando, né? Vai ganhando uma forma diferente e uma forma mais crítica. Então, assim, você consegue acompanhar isso até o momento, inclusive, em que ele percebe que as pessoas não estão rindo com ele, não estão se divertindo com ele, mas estão se divertindo às custas dele. Então isso é muito, muito doloroso, assim, sabe? O momento em que ele percebe que ele está sendo um motivo de uma chacota, sabe? Que as pessoas estão rindo dele e que aquilo era uma realidade que era muito comum, né, na vida dele. É doloroso pra caramba, pra caramba. É um exercício muito forte de empatia, assim, eu acho que essa leitura provoca. O experimento, ele dá super certo. E você começa a ver nas entradas de diário que ele começa a se corrigir quando ele erra ortografia, ele começa a perceber mais coisas que antes ele não percebia, ele começa a ultrapassar intelectualmente as pessoas que conviviam com ele, desde a professora, os colegas de trabalho, até os cientistas, né? Chega um momento em que ele supera e ele meio que comanda, ele passa a comandar aquele experimento, né? Com as suas entradas e análises extras sobre o estudo e tudo mais. Só que tem uma coisa que eu achei muito interessante, que depois você vê que é o ponto central, pelo menos para mim pegou muito no livro, que é o desenvolvimento emocional, né? Então, conforme a inteligência dele vai aumentando, que é muito rápido, isso acontece dentro de um ano ali basicamente, né, ou menos até, ele adquire muito conhecimento, a inteligência dele dá um salto absurdo, mas emocionalmente ele não consegue acompanhar aquela inteligência toda, então ele se torna arrogante, e aí é muito o meio do livro onde eu falei que as coisas ficam um pouco chatas, porque ele se torna um personagem arrogante, um pouco chato mesmo. As pessoas não são suficientes para eles, então ele tá sempre com a sensação de que precisa ensinar, falar melhor que aquelas pessoas, ou colocá-las em uma posição inferior a ele. Então foi isso que, nesse momento que eu tava meio que desgostoso com a história. E aqui eu não falei do Algernon, inclusive, né? O livro tem esse nome justamente por causa dele. Foi a cobaia primeira, né? O ratinho de laboratório, que no início do livro é mais inteligente que o próprio rapaz, né, o Charlie, e que meio que acompanha. Então o Charlie tem essa trajetória da história dele, desse experimento, toda sempre comparada com o próprio rato. Então ele tá no início, um dos objetivos dele é ser mais inteligente que o próprio ratinho, e depois ele meio que leva esse rato como um mascote. Então é muito interessante a forma como ele se afetua esse bichinho, e a forma como ele vê naquilo ali também um termômetro sobre o experimento que foi feito nele já, mas que ele consegue analisar melhor os efeitos colaterais, digamos assim, no próprio bicho, porque foi feito primeiro no rato. Então isso dá uma angústia, assim, quando ele começa a analisar o comportamento do ratinho, porque ele sabe que é meio que mais ou menos o que começa a acontecer com ele também. E aí é através do Algernon que você vê que esse experimento ele tem um porém, o próprio Charlie é quem descobre isso, e é a partir daí que você vai ver a virada dessa história. Não vou dar esse spoiler, né, como a gente já sabe. Teve uma coisa que eu notei que eu achei interessante, que foi o relacionamento do Charlie com as pessoas do trabalho dele, que é meio que uma prévia do que vai acontecer socialmente também com ele, né? Então ali ele já tem meio um ensaio de como a sociedade vai receber ele. Ele tem a necessidade de ficar inteligente, ele deseja muito isso, porque ele acha que é um fator fundamental para as pessoas gostarem dele de verdade. E aí o que acontece? Quando ele começa a ficar mais inteligente devido ao experimento, ao invés das pessoas gostarem mais dele por isso, as pessoas na verdade começam a se afastar dele. Um pouco porque o comportamento dele muda muito rápido, né? E as pessoas meio que não conseguem assimilar, não entendem o que está acontecendo porque ele não pode falar daquele experimento. E depois, porque pelo menos a forma como ele escreve dá a entender que as pessoas ficam um pouco ressentidas dele estar superando elas intelectualmente, e que a partir do momento em que eles não conseguem mais ajudar, entre muitas aspas, porque eles ajudavam ele bastante e tudo mais, eram muito companheiros, mas existiam muitos momentos em que ele era colocado em situações de chacota, assim, tipo, as pessoas riam dele, não riam com ele, como eu falei antes, né? A partir do momento que ele não permite mais que isso aconteça, ele é deixado de lado, e a impressão que a gente fica quando isso começa a acontecer é que, como é difícil você ser de verdade altruísta, né? Parece que é muito fácil você estar à disposição, você ajudar alguém, você ser altruísta, né? Que é tanto que as pessoas falam, empatia. As pessoas ajudavam não pelo fato de que estavam fazendo algo bom por ele, mas porque era uma comprovação
de que elas estavam melhor do que ele. Eu tive muito essa sensação, assim, nas entradas em que ele começa a falar dessa reação das pessoas próximas a ele. Enfim, de uma forma geral, gente, é uma leitura muito delicada. Eu achei em vários momentos muito pesada, assim, porque, como eu falei, a leitura ali em primeira pessoa, nessa narrativa em primeira pessoa do Charlie, te coloca na posição dele, sobre a perspectiva dele, do que estava acontecendo, e isso em vários momentos é bem impactante, e peguei em alguns capítulos ali bem choroso mesmo. Acho que quando a gente fala de exercitar empatia ou algo do tipo, leituras como essa deveriam embasar com força, assim, esses exercícios de se tornar mais empático, olhar mais a situação do outro, olhar tudo pela ótica do outro, o que é muito difícil, o que de uma forma geral a leitura possibilita, né, o que eu acho muito legal mesmo. Então eu recomendo com muita força que você leia Flores para Algernon, mesmo que você não seja a pessoa que gosta de ficção científica como eu, tá? Supera essa questão da ficção científica se você não gosta e lê, porque tem muita sensibilidade dentro dessa história, que eu acho que você não vai encontrar em qualquer ficção científica, ou você vai se surpreender, porque foi o que aconteceu comigo. Eu me surpreendi porque eu não esperava esse nível de emocional, assim, essa carga emocional que essa história possui, tá? E é isso, gente, eu espero que vocês gostem dessa recomendação, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inclusive, também. Deixa seu like se você chegou até aqui, eu espero que vocês leiam, principalmente. Deixa seu comentário também sobre as suas percepções sobre essa história, caso você já tenha lido, ou sobre recomendações de livros que sejam parecidos com esse também, que possam surpreender aí a gente nesse sentido emocional. E a gente se vê na semana que vem. Beijo e até lá!